Oramos no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Deus abençoe. Meus irmãos, queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 13. Enquanto os irmãos vão abrindo, lembrando que agora é a hora das crianças de 3 a 10 anos se dirigirem ao salão de comunhão. Crianças de 3 a 10 anos se dirigirem ao salão de comunhão. Aqueles pais que ainda estão com crianças de colo, abaixo de 3 anos. A gente está com um berçário aqui na lateral do nosso templo aberto e também o berçário do departamento infantil, para que os pais possam utilizar conforme a necessidade. Mateus capítulo 6, versículo 13. Continuamos as nossas meditações, meus irmãos, na grande oração dominical, oração do Senhor. E diz assim a palavra do nosso Deus: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, continuando nesse espírito, Pai, de adoração, continuando nesse espírito de submissão ao Senhor, de desejo de transformação das nossas vidas, fala ao nosso coração, Pai. Nós esperamos a semana inteira para ouvir a Tua Santa Palavra, esperamos a semana inteira para esse encontro espiritual, para esse encontro poderoso na Tua presença. Muda a nossa história, Pai, nos transforma segundo a Tua santa vontade, é o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, se tem algo que me deixa curioso e que realmente eu gosto de observar, são crianças brincando, né? Crianças brincando é um misto de alegria e de tensão, sempre esse misto de alegria e de tensão, sozinhos ou acompanhados, é aquela alegria, euforia, eles são criativos, inventam brincadeiras de diversos tipos, é uma festa, mas sempre acompanhada de tensão. Lá em casa está na fase de que toda semana, todo dia ela é um personagem da Bíblia. Então tem dia que ela é a rainha Esther, tem dia que ela diz que é Maria, e aí ela pega o seu bebê Jesus e fica andando para cima e para baixo, e aí quando você fala o nome dela, Estela, ela, não sou Estela, meu nome é Maria. Aí tu, Estela, ela, meu nome é Maria. Enquanto você não chamar de Maria, ela não para. E aí você tem que tomar, bom Maria, pega teu bebê e vem aqui. E aí ela fica nessa criatividade, corrigindo a gente, mas até aí tudo bem, fofinho, né? O problema é que essa semana ela inventou de se chamar de Jezabel. E aí ela fica, eu sou Jezabel. Aí eu e a mãe dela, não, que Jezabel, menina, para com isso. Ela, eu sou Jezabel. Enquanto não chama Jezabel, ela não aquietava. E aí isso quando está sozinha. Atenção, quando se junta com as primas. Se junta com as primas, aí todo mundo quer ser Maria. Coitado do bebê Jesus, que vira alvo de disputa, alvo de briga, 200 bonecas na casa. Só o bebê Jesus atende às demandas ali do coração, e se não chegar um adulto interferindo, se não chega um adulto ali para conversar, para salvar o bebê Jesus daquela confusão das primas, não para ali de acontecer essa tensão e essa guerra. Meus irmãos, alegria e tensão, essa é a vida das crianças. Ela também tem um negócio diferenciado. Eu descobri que eu tenho um Waze de parquinho. Então eu estou lá dirigindo e eu só escuto ao fundo, eu vi um parquinho, vamos? Aí eu, que parquinho, menina? Não tem parquinho aqui ao redor, não? Aí a mãe dela, não, tem um parquinho ali, a gente acabou de passar. Então ela parece que ela consegue ter um radar de parquinho, e aí a gente vai lá para o parquinho, vamos para o parquinho brincar. E aí chega no parquinho aquela euforia, tantos brinquedos, sai brincando, correndo, sai ali se divertindo, mas sempre tem tem os machucados do parquinho. Sempre a tensão de ficar brincando e a gente ficar com os olhos próximos, observando, cuidando para evitar acidentes. E volta e meia, mesmo a gente observando, não tem como evitar esses acidentes. Eles acontecem, meus irmãos. Esses acidentes acontecem no meio das brincadeiras das crianças no parquinho. E a gente às vezes até fica se perguntando, como que você conseguiu se machucar? Não tem nada aqui para te machucar. Como foi possível? Muitos pais têm essa experiência. Tanto é que tem até uma irmã aqui da igreja, mãe de 3 filhos,
que uma vez ela me falou, quando eu era nem pai ainda. Ela falou que, olha, o grande desafio da maternidade é manter as crianças vivas. E eu não tinha entendido isso até começar a ter filhos, porque, meus irmãos, dependendo da idade, eles não têm noção nenhuma do perigo. Eles vivem como se não existisse perigo à sua volta. E se os pais não estão lá livrando eles do mal, tirando eles de situações complicadas, machucados, tensões, choro, tristeza o tempo inteiro. Mas esses são aqueles que não têm noção do perigo à sua volta. Já outros, meus irmãos, eles gostam do perigo, né? Quando o pai fala assim que cuidado, ali é perigoso, ele dá aquele sorrisinho de eu vou brincar com o perigo, e sai correndo igual um trem desgovernado, brincando com a cara do perigo até ele chegar a se machucar, ter toda aquela confusão pós-brincadeira. Essa é a vida dos pais, meus filhos. Essa é a vida de todos os pais, manter as suas crianças vivas. Crianças em suas brincadeiras sempre vivem essa tensão entre a alegria e também momentos de dificuldade, momentos perigosos à sua volta. Quem protegerá essas crianças? Pais devem ser chamados para cada isso. E o nosso texto, meus irmãos, esse nosso texto ele aponta para algo parecido. De certo modo, nós somos como crianças, brincando no parquinho criado por Deus. Esse parquinho cheio de diversão, que nos traz bastante alegria, mas também um parquinho cheio de perigos à nossa volta. Perigos esses causados pela entrada do pecado nesse mundo, perigos que envolvem o nosso bem-estar espiritual, perigos que envolvem, meus irmãos, a nossa própria vida. Mas ao contrário de pais falhos, que muitas vezes deixam as crianças se machucarem porque estavam ali mexendo no celular distraído, temos um Pai Todo-Poderoso. Temos um Pai Todo-Poderoso, o nosso Pai que 24 horas por dia cuida, protege cada um dos seus filhos dos males desse mundo. Não dormitem nem dorme o guarda de Israel, diz o Salmo de número 121, versículo 4. Hoje nós vamos aprender que Deus, meus irmãos, o nosso Deus, é o único que pode nos proteger desse mundo caído. Nosso Deus é o único que pode nos proteger nesse mundo caído. E se a petição anterior na oração do Senhor fala que nós devemos rogar por libertação da culpa e da penalidade do pecado, aqui nós estamos rogando ao nosso Deus por proteção do seu poder e da sua corrupção. Deus, meus irmãos, é o único que pode nos proteger nesse mundo caído, e nós veremos isso em duas partes. Por que Deus é o único que pode nos proteger nesse mundo caído? E a primeira parte do nosso versículo nos diz, porque somente Ele pode nos privar, somente Ele nos deixa de cair em tentação, e o versículo fala, não nos deixe cair em tentação, meus irmãos. Essa petição, é importante frisar que ela é só feita por quem reconhece que o pecado é possível, por pessoas que reconhecem que realmente nós vivemos num mundo caído e que o pecado está nos assediando o tempo inteiro. Pessoas autossuficientes, pessoas que se consideram fortes, pessoas invencíveis, moralmente se acham superiores, não fazem esse tipo de oração. Pessoas com teologia ruim também não fazem esse tipo de oração, porque muitos acham que os seus filhos, por exemplo, não têm pecado algum. Mas pessoas que amam essa petição, meus irmãos, são cristãos atentos ao aviso do apóstolo Paulo, aquele, pois, que está de pé, veja que não caia. Sei que muitos cristãos às vezes ficam perplexos quando irmãos caem e cometem pecados terríveis, mas não deveria, meus irmãos, nos surpreender, porque vejam só, pecadores pecam. Vivemos, meus irmãos, num mundo caído, e ao longo da vida, nesse mundo quebrado, vamos constantemente nos envolver em situações que somos tentados pelo pecado, muitas vezes conseguindo resistir, muitas vezes caindo nessas tentações. E o que seria então uma tentação segundo o nosso texto? A primeira dúvida que o leitor do texto tem é essa, né? Como assim não nos deixes cair em tentação? Como assim não nos deixes cair em tentação se no capítulo 4 desse mesmo evangelho, lá no capítulo 4 diz que o Senhor Jesus foi levado
pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Uma versão em português, a versão Almeida, Revista e Corrigida, diz assim, a tradução é que não nos induza à tentação. A Nova Versão Internacional, versão inglesa, também trata dessa mesma maneira, olha, não nos induza à tentação. Então, como assim orar? Não nos induza, não nos deixes cair em tentação. Quando também a palavra do Senhor, lá na carta de Tiago, diz que Deus não tenta ninguém. Que quando somos tentados, não devemos dizer que foi Deus que nos conduziu àquela situação, porque nem mesmo Ele é tentado pelo mal e nem mesmo Ele tenta ninguém. Tiago capítulo 1, versículo 13. Meus irmãos, a palavra do grego aqui empregada pelo evangelista é a mesma também utilizada tanto para a tentação quanto para provação, como também para a palavra teste em outras partes da Escritura. A própria Escritura também diz lá em Tiago que temos que ter, por motivo de grande ânimo, de toda alegria, passar por várias provações, mesma palavra utilizada aqui nessa oração do Senhor. Tiago também, alguns versículos à frente, no capítulo 1, diz que bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Como então vamos fazer essa distinção entre prova e tentação que está sendo colocada aqui como se fossem as mesmas circunstâncias? Como podemos fazer essa distinção entre estar experimentando uma prova ou uma tentação? E aí nós vamos observar sim o contexto e a finalidade de cada um desses aspectos dessa mesma circunstância. Quando nós falamos a respeito de teste e de prova, nós nos referimos ao sentido positivo desse termo grego. É uma situação que revela até onde nós conseguimos ir de maneira correta e evitar o que é errado. Tanto é que escolas fazem provas, escolas fazem testes, e a ideia é que durante algum período, haja esses testes periódicos para medir o progresso do aluno, medir o desenvolvimento do aluno, inclusive encorajando os alunos. Eu sei que muitos estudantes vão pensar que não, o professor quer me prejudicar com a prova, mas o bom professor não quer fazer isso. O bom professor quer encorajá-lo, o bom professor quer fazer com que você se desenvolva, e essas provas visam essa finalidade positiva. E no programa, meus irmãos, educacional divino, funciona assim: Deus nos testa regularmente para que possamos crescer espiritualmente, para que possamos amadurecer. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, diz assim, que não exultais, aliás, nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, seu propósito é construtivo, é nos fazer crescer, nos fazer progredir na nossa caminhada cristã, meus irmãos. Ao longo das Escrituras temos grandes exemplos. Temos o exemplo, por exemplo, de Abraão, que Deus o chama, olha, toma teu filho, leva para o lugar que eu vou te mandar e sacrifica-o lá. E aí Abraão é aprovado nesse teste, nessa prova, e em seguida recebe promessas grandiosas da parte do nosso Deus. A boa, perfeita e agradável vontade divina, meus irmãos, nos conduz a circunstâncias que visam nos experimentar, nos provar, testar a nossa fé, visando nos abençoar com crescimento, com maturidade espiritual. Mas este não é o sentido do nosso texto aqui em questão. O que seria então a tentação? Qual seria o sentido negativo dessa palavra utilizada pelo evangelista? O sentido negativo diz respeito, meus irmãos, à sedução, a essa indução para a prática do mal. É quando o nosso inimigo se aproveita de alguma situação para nos arruinar. As provações que Deus utiliza para edificar a nossa fé. Satanás procura maneiras de sequestrar e de usar como tentações para comprometer o nosso compromisso espiritual com Deus. Nós podemos inclusive dizer que numa mesma circunstância, pode ser um instrumento de fortalecer a nossa fé, como uma prova, como um teste de Deus, mas também uma ocasião
para que o nosso inimigo nos tente. Como que nós faremos essa distinção? Diante das circunstâncias à nossa volta que vivemos e que experimentamos. Um teólogo chamado Bryan Chapell diz que a chave para saber se uma circunstância é provação ou tentação se encontra em nosso coração. Porque sempre que somos tentados é pela atração perversa de nosso próprio desejo pecaminoso, meus irmãos. Não é Deus nos induzindo ou colocando em situações para pecar. Somos nós mesmos que fazemos isso. Logo, essa petição é um clamor. Essa petição é um brado diante do Senhor que conhece, que sonda os nossos corações e que tudo é capaz em nosso favor para nos guardar, nos proteger de Satanás e nos impedir de viver de modo desobediente a Ele, nos conduzindo por um caminho de obediência à Sua santa palavra. Tentações, meus irmãos, tentações. Tentação não é brincadeira. O teólogo chamado J.I. Packer diz que a tentação pode ser o nosso destino, mas somente um tolo faria dela sua preferência. Não devemos menosprezar o poder da tentação, porque ela tem esse poder de obscurecer a nossa mente de várias formas, de várias maneiras, dominando os nossos pensamentos, causando cegueira espiritual, turvando a nossa mente, meus irmãos, nos tornando irracionais. Tanto é que é comum, muitas vezes, a gente ficar racionalizando pecados, práticas pecaminosas nas nossas vidas, tentando justificar uma desobediência à lei do Senhor. O pecado, meus irmãos, essas tentações, e o Satanás usa para inflamando os nossos desejos maus, controlando com violência e poder, adaptando-se ao pecado específico e adequado que estamos ali cogitando e desejando, como se ele fosse um combustível colocado num fogo, e ele ataca sempre o nosso ponto vital, é sempre aquele nosso calcanhar de Aquiles, é sempre o calo dos nossos pés. Tentação não é brincadeira, meus irmãos. J.I. Packer continua dizendo que, olha, o conhecimento de nossa própria fraqueza, estupidez e total vulnerabilidade em questões espirituais deveria nos levar a clamar em humilde e total entrega: Senhor, por favor, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tentação não, eu não quero arriscar desonrar o teu santo nome, eu não quero, por meio das minhas faltas, desobedecer ao Senhor. Livra-me, livra-me, não me deixe cair em tentação. E, meus irmãos, o nosso comportamento diante de circunstâncias assim, que nos tentam, deveria ser como, por exemplo, a de José diante da investida da mulher de Potifar: fugir, correr, sair de perto, porque ninguém em sã consciência pode fazer outra coisa diante de uma tentação, diante de um assédio do nosso coração. É como Lutero dizia, que você não pode evitar que pássaros sobrevoem a sua cabeça, mas você pode evitar que eles façam um ninho nela. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Impede-nos de agir de modo que não honremos o teu santo nome. O propósito, meus irmãos, das nossas orações continua a ser que sejamos habilitados por Deus, por meio do seu poder e graça, a viver de modo a cumprir a sua vontade, glorificando o seu santo nome. Não nos deixe cair em tentação, meus irmãos, nessa difícil e perigosa estrada da vida. Não seja soberbo aos seus próprios olhos, como nós lemos aqui inicialmente no culto, na carta de Tiago. Não se mantenha ali na beira do precipício, fuja da beira do precipício, ore de modo específico por situações que você sabe que pode cair em tentação. Muitas vezes é no trânsito, no caminho do trabalho, no caminho de casa. Então ore: Senhor, não me deixe cair em tentação. Senhor, me conduza hoje por um caminho de paz aqui no trânsito, não quero pecar contra Ti. E muitos outros motivos pessoais, meus irmãos, que nós podemos aplicar essa oração em nossas vidas. Não devemos, meus irmãos, ignorar essas realidades das tentações à nossa volta. Não podemos ser imprudentes, nos achando super-heróis espirituais,
que estamos capacitados a ficar de peito aberto, lidando com tentações à nossa volta, tentações causadas por esse mundo caído. Lembre-se que somente Deus, Ele é o único que pode nos proteger nesse mundo caído. Confie no Senhor, confie no seu poder, porque como o apóstolo Paulo escreveu, Ele é poderoso para nos guardar de tropeços. Sim, meus irmãos, Deus constantemente vai nos proteger do pecado. Sem a sua proteção, vamos ser constantemente levados pela tentação e cairemos. E esse pedido justamente reflete essa sensibilidade, essa consciência de que somos propensos ao pecado se não buscamos a face do nosso Deus. Somente Deus, meus irmãos, é capaz de proteger a cada um de nós e as nossas famílias nesse mundo caído, nesse mundo quebrado pelo pecado. Reconheçamos então as nossas debilidades, as nossas fraquezas espirituais, confessando diante de Deus que precisamos que Ele nos capacite para sermos fiéis à sua própria vontade, e se apoie no Senhor Jesus. Se apoie no Senhor Jesus, porque o pior teste que um ser humano precisou enfrentar foi o próprio Cristo que enfrentou durante 40 dias, resistindo a todas as tentações do próprio diabo. Ele agora compreende essas tentações, ele compreende esses assédios do inimigo contra cada um de nós e nos ajuda nos nossos tempos de provação. Nossa proteção, meus irmãos, vem dessa confiança no Senhor Jesus e na sua obra. E é como no cântico que entoamos aqui, no hino escrito por Lutero: a força do homem nada faz, sozinho ele está perdido, mas o nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Não nos deixe cair em tentação. Pedimos ao Senhor que nos afaste da tentação, mas nós devemos também, meus irmãos, evitar as tentações, estruturar a nossa vida de modo a fugir dessas tentações, a fugir cada vez mais dessas tentações, fortalecer a nossa fé com os meios que o próprio Cristo nos deu, para que sejamos fortalecidos. Constantemente os pastores têm enfatizado os meios de graça: oração, leitura da palavra, adoração pública, comunhão dos irmãos, participação nos sacramentos, meios de graça, meus irmãos, que nos tornam mais humildes, mais conscientes da nossa necessidade de proteção vindo da parte do nosso Deus, meios que nos fazem andar longe da beira do precipício, porque, meus irmãos, esse mundo é mau, esse mundo é muito mau. E quando caímos, porque iremos cair, fugimos dessas tentações, rogamos a Deus que não nos deixe cair em tentação, mas vamos cair, somos pecadores. Como devemos então nos portar? A petição anterior nos ensinou, né? Pedimos perdão, perdoa, Senhor, as nossas dívidas. E assim, meus irmãos, temos o cuidado do nosso santo Deus durante toda a nossa salvação, nos chamando, perdoando os nossos pecados, nos protegendo do mal, não nos deixando cair em tentação durante toda a nossa caminhada por esse mundo. Uma oração, meus irmãos, uma oração rogando ao Senhor que nos conduza por caminhos de fidelidade na sua santa presença. O bispo J.C. Ryle diz que, olha, nós rogamos que Ele, o nosso Deus, que ordena todas as coisas no céu e na terra, não nos deixe incorrer naquilo que é prejudicial às nossas almas, e que jamais permita que sejamos tentados acima dos que somos capazes de suportar. E o apóstolo Paulo também nos ensina isso, na carta à igreja em Corinto, no capítulo 10, versículo 13. Deus, meus irmãos, é o nosso único protetor nesse mundo caído. É somente Ele que pode nos proteger da tentação, e é somente Ele que pode nos proteger do mal. A segunda parte desse versículo: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A vida, meus irmãos, é perigosa. A vida é perigosa, e isso não deveria surpreender a cada um de nós,
porque nós vivemos nesse mundo que é hostil ao nosso Deus, nesse mundo que faz oposição ao nosso Deus e que certamente fará oposição aos seus filhos, ao seu povo. Estamos num grande, belo e prazeroso parquinho de diversões criado por Deus, mas esse parquinho está quebrado, cheio de defeitos, cheio de perigos à nossa volta. O mal é uma realidade, não é correto, não é sábio fingir, como muitos às vezes fazem, que ele não existe. E de que mal trata o nosso versículo? A palavra mal aqui, por causa do artigo que vem antes, livra-nos do mal no grego, aponta sim para Satanás, o maligno, o principal inimigo das nossas almas. Mas ela também pode ser entendida como uma indicação do mal de forma geral. As Escrituras, como foi dito pelo reverendo Marco mais cedo, falam a respeito de 3 grandes inimigos que nós enfrentamos nessa vida: o diabo, o Deus desse século, o príncipe deste mundo, aquele que fica rodeando a terra em busca da ruína alheia, o vosso adversário, que anda em derredor como um leão que ruge, buscando alguém para devorar. Mas nós também temos o mundo, meus irmãos. O mundo, esse sistema mundano de se viver, o curso de pensamentos, de filosofias, de ideias, de estilo de vida que é antagônico aos princípios do Evangelho do nosso Deus. O apóstolo Paulo lembra que a nossa luta nossa luta é contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Por isso que Tiago diz, olha, não sejam amigos do mundo, porque se vocês forem amigos do mundo, serão inimigos de Deus. E por fim, o terceiro inimigo que nós temos, dos principais, é a nossa própria carne, como nós já vimos na divisão anterior, essa nossa inclinação para o pecado. O apóstolo Paulo fala sobre o mal que eu não quero, e esse mal eu faço, na sua carta em Romanos, no capítulo 7, versículo 19. Mesmo depois da conversão, lidaremos com esse mal, continuaremos com esses requisitos do pecado, até que o Senhor Jesus volte e nos glorifique. E, meus irmãos, viveremos sim essas instabilidades, viveremos sim essas oscilações diante das tentações à nossa volta. Vivemos num mundo mau, meus irmãos. Vivemos num mundo em que muitas vezes as libertações, os livramentos que precisamos da parte de Deus, não se resumem a perigos à nossa volta, não se resumem a perigos fora de nós, mas muitas vezes perigos que habitam no nosso próprio coração. Há perigos que habitam na nossa alma, perigos que afligem, que fluem espontaneamente do nosso coração. Satanás pode ser o diretor, decidindo em que ordem os males virão e se apresentarão, mas não tem de injetá-los em nosso sistema, porque eles lá já estão, diz o teólogo J.I. Packer. Meus irmãos, não podemos ignorar essas 3 fontes de mal. Ignorar essas 6 fontes do mal é como sair desejando atravessar o eixão aqui, no horário de pico, com olhos vendados e com o ouvido tapado. É loucura, é insensatez, é tolice. Diante de uma vida perigosa assim, só temos um único caminho: clamar: Senhor, livra-nos. Senhor, livra-nos do mal. Livra-nos do mal à nossa volta. Livra-nos do mal dentro de nós mesmos. Livra-nos do mal nas pessoas. Livra-nos do mal que Satanás utiliza para nos afetar e também das suas hostes. Livra-nos, Senhor, de Satanás que procura a nossa ruína e de tudo aquilo que ele emprega para alcançar tal fim. Essa petição, meus irmãos, é comum na sua vida de oração? Um teólogo chamado Carson diz que, olha, será que deixar de lado essas orações não é sinal de desleixo espiritual? Será que deixar de lado essa oração não é insensibilidade a aspectos espirituais da existência humana? É importante, meus irmãos, é importante refletir a respeito dessa verdade. Será que essa oração, livra-nos do mal, Senhor, é comum nas intercessões que fazemos pelos nossos familiares, pelos nossos filhos, pela nossa igreja? Meus irmãos,
precisamos frisar que dar ênfase também a esse mal não deve nos conduzir a um pessimismo. Afinal, como também cantamos nesse belo hino de Lutero, esse mal é destruído. Esse mal, com uma só palavra, é calado. O apóstolo Paulo afirma lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 4, que Jesus triunfou sobre o mal. Que o Senhor Jesus expôs principados e potestades ao desprezo. Então não precisamos ficar pessimistas, mas devemos andar com atenção, com diligências, confiados no poder do Senhor, porque Ele é o único que pode nos proteger desse mundo caído. Fazer essa oração é ter essa ciência de que vivemos uma batalha espiritual e que podemos confiar no Senhor, não apenas para o nosso sustento físico, pão nosso de cada dia dá-nos hoje, mas também por proteção, por sustento espiritual nas batalhas da vida cristã, meus irmãos. Nessa segunda parte da nossa sexta petição, o teólogo chamado Philip Ryken diz que somos ensinados a pedir que Deus nos livre do mal existente neste mundo, do mal que está dentro de cada um dos nossos próprios corações, e não menos importante, do maligno que é o diabo. Deus é o único que pode nos proteger nesse mundo caído, nos livrando das tentações, não nos deixando cair em tentações, mas também nos protegendo do mal. Nunca se esqueça isso, meus irmãos. Deus é o nosso único protetor. Somente Ele pode nos proteger. A nossa inteligência não pode nos proteger. A nossa sabedoria não pode nos proteger. As nossas estratégias humanas não podem nos proteger. Nada pode proteger a nós e aos nossos filhos. Somente Deus. Por isso deveríamos clamar diariamente: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa última petição indica que nós, como povo do Senhor, precisamos compreender e reconhecer as nossas fragilidades, reconhecer as nossas vulnerabilidades, buscando proteção somente na presença do nosso Deus. Orar: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Rogamos a Deus, que é o único que pode assim nos proteger, para que sejamos continuamente libertos, protegidos, cuidados e guardados das tentações que nos cercam e das investidas de Satanás, das investidas do mundo e também das investidas do nosso próprio coração. Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Gracioso Deus, Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, nos colocamos em humildade, Pai, na Tua presença, reconhecendo, Pai, que muitas vezes temos andado em soberba diante de Ti, achando que podemos enfrentar o mal à nossa volta, achamos que podemos vencer as tentações pelo nosso próprio poder e força. Quebra os nossos corações, Pai. Queremos reconhecer, mediante a ação da Tua graça em nossos corações, queremos reconhecer que somos fracos, frágeis, dados, Pai, a muitos machucados, a muitas dores, a muitos pecados nesse mundo. Por isso, Senhor, não nos deixes cair em tentação, nos conduza por caminhos que vamos conseguir ser fiéis a Ti, Pai. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, de Satanás e de suas hostes, livra-nos desse mundo que avança, que tenta avançar contra o Senhor. Livra-nos, Pai, do nosso próprio coração, e nos dá, Pai, confiança, nos dá segurança no Teu santo poder, porque somente o Senhor pode nos proteger na vida desse mundo caído. Essa é a oração, Pai, que nós te fazemos, no nome do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Recebei a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus,
aquele que conhece, aquele que sofreu e que enfrentou o diabo. Que essa graça seja, meus irmãos, com cada um de nós, que o grande amor de nosso Deus e Pai, Pai Todo-Poderoso, com amor infalível que nos protege, e que as bênçãos, a capacitação, que todas as graças necessárias do Santo Espírito de Deus, para enfrentarmos as tentações, para vencermos o mundo, seja convosco, povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.